O Brasil colonial pulsava sob o ritmo cruel, porém lucrativo, da escravidão. A cana-de-açúcar, o ouro, o café, tudo dependia da força bruta de milhões de africanos escravizados. Essa mão de obra, arrancada à força de suas terras, era a engrenagem que movia a máquina colonial. Os portugueses, sedentos por riquezas e expansão territorial, construíram um sistema de exploração brutal. A vida dos escravizados era resumida ao trabalho exaustivo, à violência física e à completa negação de sua humanidade. Nesse contexto desumano, a medicina emerge com uma dupla face: instrumento de controle e ferramenta de preservação. Afinal, corpos saudáveis ou minimamente funcionais eram essenciais para a manutenção do sistema. A saúde dos escravizados era um fator crucial na economia colonial. Cada indivíduo representava um investimento, um ativo a ser explorado ao máximo. Era preciso mantê-los vivos e produtivos, mesmo que a custo mínimo. Surge então uma medicina pragmática, voltada para a funcionalidade do corpo escravizado. Doenças e enfermidades eram encaradas como obstáculos à produção, e não como sofrimento humano. A lógica era simples: um escravizado doente era um prejuízo. Incapaz de trabalhar, ele representava perda de capital, gastos com tratamento e, em casos extremos, a perda total do investimento. Essa mentalidade utilitarista moldou a prática médica no período colonial, transformando-a em ferramenta de controle e garantia de lucratividade. Enquanto a Europa vivia o fervor intelectual do iluminismo, questionando dogmas e buscando o progresso científico, o Brasil colônia absorvia essas ideias de forma complexa e contraditória. A medicina, impulsionada por novas descobertas e métodos, chegava à colônia através de livros, tratados e médicos vindos da Europa. No entanto, a aplicação desse conhecimento era permeada pela lógica escravista. Cirurgiões e boticários, muitos deles vindos de Portugal, traziam consigo as últimas novidades da medicina europeia. Publicações como Doutrina e Regimento para os Índios da Capitania de São Vicente, de José de Anchieta, buscavam sistematizar o conhecimento sobre doenças e tratamentos. Entretanto, a medicina iluminista, que pregava a razão e o humanismo, era frequentemente distorcida para atender aos interesses da elite escravocrata. A medicina praticada no Brasil colonial era um mosaico de saberes. Ao lado dos tratados europeus, coexistiam práticas e conhecimentos tradicionais africanos e indígenas. Boticários manipulavam remédios com plantas nativas, enquanto curandeiros africanos, muitos trazidos como escravos, utilizavam seus saberes ancestrais para tratar doenças. Essa fusão de saberes, porém, não era harmônica. A medicina europeia, considerada superior, era utilizada para legitimar a exploração. Já os conhecimentos tradicionais eram frequentemente desacreditados, vistos como crendices ou bruxaria. Saberes cruzados. Uma confluência de tradições médicas. A despeito da hierarquia imposta pela elite colonial, a medicina praticada no Brasil era, na prática, um espaço de confluência. Escravos que atuavam como curandeiros, parteiras e enfermeiros detinham conhecimentos valiosos sobre ervas medicinais e tratamentos tradicionais. Essa sabedoria, transmitida oralmente por gerações, era essencial para a sobrevivência nas senzalas, onde o acesso à medicina europeia era limitado. Mesmo desacreditados, esses saberes africanos e indígenas se infiltraram na prática médica colonial,
enriquecendo-a com técnicas e conhecimentos que transcendiam os livros e tratados. Section 6. Controle. Através do cuidado. As doenças e o domínio. As epidemias, frequentes no Brasil colonial, representavam uma ameaça constante à mão de obra escravizada. Varíola, febre amarela, sarampo, essas doenças se espalhavam rapidamente pelas senzalas, dizimando vidas e impactando a produção. Nesse contexto, a medicina era utilizada como ferramenta de controle sanitário, visando conter o avanço das doenças e minimizar perdas. A quarentena, por exemplo, era uma prática comum, assim como a vacinação, ainda que restrita a determinados grupos. Mas o controle das doenças também servia para justificar o discurso de superioridade europeia. A narrativa colonial atribuía às epidemias à falta de higiene dos africanos, reforçando a imagem do negro como um ser inferior, suscetível a doenças. Section 7. Resistência e resiliência. A luta pela autonomia do corpo. Apesar do controle brutal, os escravizados nunca se renderam passivamente. Resistiam de diversas formas, inclusive através da preservação de seus saberes e práticas de cura. Em segredo, utilizavam ervas medicinais, realizavam rituais de cura e buscavam alívio para seus males nas tradições ancestrais. Era uma forma de resistir à dominação, de preservar sua identidade e buscar autonomia sobre seus próprios corpos. A resistência também se manifestava na recusa a tratamentos impostos, na sabotagem à produção de medicamentos e na fuga para quilombos, onde podiam praticar livremente seus costumes e cuidar de seus doentes sem interferência. Section 8. Legado amargo. A medicina nos resquícios da escravidão. A medicina no Brasil colonial foi, portanto, um instrumento ambíguo. Se por um lado contribuiu para salvar vidas e tratar doenças, por outro foi utilizada para controlar, dominar e justificar a exploração de milhões de seres humanos. As marcas desse passado cruel se fazem sentir até hoje. A desigualdade racial no acesso à saúde, a desvalorização dos saberes tradicionais e o racismo estrutural presente na área da saúde são legados nefastos desse período. É preciso olhar para essa história com um olhar crítico, reconhecer as feridas abertas e lutar por uma medicina mais justa, igualitária e humanizada. Section 9. Conclusão. As feridas perduram. A medicina no Brasil colonial, imbricada com a lógica escravista, atuou como instrumento de controle, moldada por interesses econômicos e pela crença na superioridade europeia. A despeito da riqueza dos saberes africanos e indígenas, a prática médica foi utilizada para legitimar a exploração e perpetuar a desumanização de milhões de pessoas. As marcas desse passado seguem presentes, exigindo reflexões profundas sobre o papel social da medicina e a necessidade de construirmos um futuro mais justo e igualitário.